Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 165, segunda-feira, 08 de maio, Patrícia tenta convencer Francisco, mas ele não muda de ideia. Quando fica sozinha, a gestante liga para Carlos e conta o que aconteceu. Ele decide ir até a penitenciária para acompanhar Francisco. Wellington diz para Cacau que conversará com Fátima sobre a falsa gravidez. Ela implora e Wellington acaba desistindo. Mesmo irritado com Carlos, Francisco aceita a companhia do ex-policial, que também acompanhará a transferência de Kleber. Patrícia conta para Regina que Kleber tentará fugir. A empresária se desespera. Divina e Guilherme vão até o restaurante de Severino para conversar com o milionário sobre Jaqueline e Daniel. Adalberto pede para Augusta algumas dicas sobre o sexo feminino. Severino e Divina começam a discutir, enquanto Guilherme tenta acalmá-los. Rita desconfia do acordo que Patrícia fez com Nelise. Fátima liga para a mãe adotiva de Edmundo e Marcolino e tenta convencê-la de que o acordo com Patrícia é uma armadilha. Nelise não acredita. Guilherme se descontrola com Divina e Severino, que utilizam os filhos para se atacar. Ele desiste e vai embora. Constrangidos, Divina e Severino entram em acordo. Carlos e Francisco se encontram perto da penitenciária. O clima entre os dois é desconfortável. Carlos entra em contato com Miranda, que avisa ao milionário que não protegerá mais ninguém. Carlos conta para Francisco que o bandido ficou sabendo da tentativa de assassinato contra Kleber, onde o dono de Zé estava presente. Carlos revela também que Miranda ficou sabendo do estupro de André e, por isso, decidiu abrir mão da segurança dos dois. Kleber é conduzido por policiais. No capítulo 166, terça-feira, 09 de maio, Kleber troca ameaças com Carlos e Francisco. O miliciano é conduzido até o carro de transporte de presos. Carlos e Francisco seguem o comboio, cada em seu carro. André se desespera ao saber que Kleber tentará escapar durante a transferência. José e Marisete a consolam. Rita conversa com Carlos ao telefone. Ela afirma que talvez não conseguirá manter o relacionamento com Francisco. Carlos fica esperançoso. Ernesto chora ao se lembrar que foi demitido. O comboio que leva Kleber abre caminho em meio ao trânsito. Francisco e Carlos tentam acompanhar, mas acabam sendo fechados por um carro. Desesperado, Francisco sai do carro e se aproxima do veículo que bloqueou a passagem. Ele conversa com o motorista, que se atrapalha um pouco para sair do caminho. Francisco sobe no capô de seu carro para ver em que direção o comboio seguiu. Ao avistar os veículos, o milionário retorna para seu carro e segue o grupo junto com Carlos. Os capangas de Kleber cercam o comboio. Carlos e Francisco descem de seus carros, mas são obrigados a se proteger dos tiros que são disparados. Os capangas de Kleber rendem os policiais. O miliciano corre até o carro dos capangas. Ele pede que um bandido atire em Carlos. O dono de Zé não se intimida e responde aos tiros, acertando dois marginais. Um helicóptero policial se aproxima. De dentro da aeronave, um atirador de elite efetua disparos contra os bandidos, que fogem. Mais à frente, Kleber consegue roubar o carro de um senhor. Ele foge, seguido por Carlos e Francisco. Kleber dirige, tentando desviar de tiros disparados por Carlos. Os milionários conseguem emparelhar com o miliciano, que é obrigado a frear. Ele engata a marcha ré e segue na contramão. O carro de Kleber colide com um caminhão e capota. Carlos e Francisco se aproximam. No capítulo 167, quarta-feira, 10 de maio, Kleber consegue sair do carro. Carlos e Francisco o perseguem. O dono de Zé atira, mas não consegue acertar o miliciano. Ele é obrigado a ir mais devagar para recarregar a arma. Kleber consegue entrar em um beco, enquanto Francisco tropeça. Carros de polícia interceptam Carlos. Francisco se levanta e decide cortar caminho para evitar os policiais. O dono de Zé é obrigado a parar para mostrar que possui a documentação de sua arma. Kleber consegue se disfarçar em uma loja. Ele ameaça a vendedora, que é obrigada a acompanhá-lo. Francisco, que pede informações para alguns transeuntes,
Estranha o casal se aproxima. Kleber empurra a vendedora e sai correndo. Ele se dirige a um edifício garagem. Francisco perde de vista quando Carlos se aproxima. Francisco decide ir até o edifício enquanto Carlos segue em outra direção. Quando o líder da samba rock chega ao local, vê Kleber um pouco mais afastado. Ele começa a correr enquanto liga para Carlos e o avisa sobre a perseguição. Kleber, que estava escondido, avança sobre Francisco. Os dois trocam golpes até que o miliciano acerta a Francisco, que fica pendurado na borda de uma mureta. Kleber acerta as mãos de Francisco, que se segura como pode. Carlos se aproxima com a arma engatilhada. Ele atira, mas não acerta Kleber. O bandido consegue roubar o carro de um motorista que estava de saída. Carlos segura a mão de Francisco, mas não consegue trazê-lo para cima. O líder da samba rock cai. Ele é atendido por paramédicos enquanto Carlos entra em contato com Rita e conta o que aconteceu. Preocupada com o pai de seu filho, Patrícia decide ligar para Carlos. A pedido do sambista, Carlos inventa uma história para evitar que a gestante se estresse. Kleber chega a um esconderijo. Irritado, o miliciano conversa com o bandido que participou do ataque ao comboio que faria sua transferência. Kleber se lembra que o capanga fugiu e o mata. Patrícia decide ir até a casa de Francisco. Na mesa de cirurgia, os batimentos cardíacos de Francisco começam a cair vertiginosamente. No capítulo 168, quinta-feira, 11 de maio, os médicos lutam para manter o coração de Francisco batendo. Aliviado após a fuga, Kleber pega o celular no corpo do capanga que acaba de matar e liga para Regina. Ele conta que conseguiu fugir. A empresária ainda duvida, mas ele afirma que Carlos pode confirmar a história. Antes que Regina desligue o telefone, Kleber faz ameaças. A empresária entra em contato com Carlos, que decide contar a verdade. Regina pede que viaturas sejam enviadas para sua casa e para a mansão de Francisco, onde Patrícia está aguardando. Kleber prepara um disfarce. Regina encontra a Patrícia e conta o que aconteceu com Francisco. A gestante desmaia. Divina consola Ernesto, que lamenta o fato de ter perdido o emprego. O casal se beija. Daniel e Jaqueline reclamam porque são obrigados pela juíza a ficar na casa de Divina durante alguns dias da semana. Divina se entrega aos carinhos de Ernesto. Regina diz a Patrícia que integrantes da turma do bolão podem se juntar a Kleber. Lucas e Juliana transam. Augusta fica preocupada ao pensar no encontro com Raimundo. Kleber tenta dar um sumiço no corpo de seu capanga. Após o fim da cirurgia de Francisco, o médico se dirige até os amigos do milionário. No capítulo 169, sexta-feira, 12 de maio, todos ficam aliviados ao saber que Francisco está fora de perigo. Daniel e Jaqueline se mostram resistentes quando Severino avisa que os dois ficarão com Divina no dia seguinte. Divina fica arrependida de ter transado com Ernesto. Ela teme o que outras pessoas podem pensar. Margarida sonha que é morta por Ernesto. O ex-presidiário declara todo o seu amor por Divina. Patrícia vai até o hospital em busca de notícias de Francisco. Temendo uma possível vingança de Kleber, Andréa se muda para a casa de José e Marisete. Lucas e Juliana conversam sobre a noite anterior. Kleber entra em contato com a empresa de Andréa, buscando a milionária. A pessoa que atende informa que Andréa não foi trabalhar, mas está hospedada na casa de uma amiga na Barra. José e Marisete saem juntos. Andréa se recusa a acompanhá-los. Patrícia fica ao lado de Francisco, que desperta. Após uma conversa, os dois se emocionam. Margarida diz à Divina que ela não poderá continuar morando em sua casa se ainda insistir em se encontrar com Ernesto. Augusta deixa o hospital. Andréa recebe uma encomenda na casa de Marisete. Ao abrir o pacote, ela vê que é um enorme cachorro de pelúcia. Ela lê o bilhete e percebe que se trata de mais uma ameaça de Kleber. Andréa se desespera. Regina também recebe uma encomenda. São bonecas destruídas, que fazem referência a Patrícia e Juliana. A empresária ouve uma gravação que estava no pacote e fica apavorada. Augusta chega em sua casa. Após uma discussão com Raimundo, o rapaz recebe um médico e 2 enfermeiros. Raimundo diz a Augusta que ela será levada. Fonte:
Vidas em Jogo, novela da Rede Record. Resumo dos próximos capítulos.